Então, Márcio Nunes, a gente queria que você falasse, eh, como vai ser essa substituição, quer dizer, o que vai implicar a substituição de um certificado tão utilizado hoje pelas empresas para a chegada dessa nova forma, né, de assinar, autenticar a empresa, E etcétera. aproveitando já, a gente queria também que você falasse um pouquinho dos benefícios. É muito importante falar dos benefícios para que as pessoas entendam que essa troca pode ter muitos benefícios para eles. Claro. Bom, muito bom. A pergunta é muito importante. Enfim, desde o ano passado, o órgão regulador vem trabalhando nessa modernização. Então, é uma modernização. Então, o primeiro plano é a modernização da certificação digital. E é uma simetria ao modelo internacional. A União Europeia já pratica o uso do selo eletrônico em várias operações. Existe uma normativa que declara exatamente como fazer uso. E, obviamente, que o órgão regulador, olhando para o mundo, pensando em como melhorar a simetria do uso da nossa tecnologia, que é bastante utilizada no país, ou seja, é uma infraestrutura de chaves públicas nacional, extremamente importante. Então, por conta disso, passou por fases de estudo, de consulta pública, inclusive, envolvendo várias empresas, né, as empresas de mercado, empresas que vão ser impactadas pelo uso e pela mudança. O que acontece é que também, por um outro motivo, a cadeia hierárquica ICP Brasil, que a gente chama de V5 hoje, que é a identificação dela, tem data de validade, ela expira em Uhum. 29. Então é um momento oportuno também para nascer a V12, que é a nova cadeia hierárquica, e nascer novos produtos. Nascerem novos produtos de certificação digital com templates diferentes. Então o que muda do CNPJ, eCNPJ, que a gente chama de eCNPJ, e eCNPJ foi uma nomenclatura dada porque um dos precursores foi a Receita Federal, e ela já tinha essa denominação de CNPJ, então nada mais justo do que nascer o eCNPJ. Daí o uso do certificado, a forma como a gente denomina no mercado, tanto eCPF quanto eCNPJ. O eCNPJ é um certificado de assinatura eletrônica para pessoa jurídica, isso que a gente usa, e amplamente utilizado para assinatura de nota fiscal eletrônica. É isso o grande mote. Mas ele tem uma, não vou chamar de uma, tem uma imperfeição na sua composição. Ele tem uma identificação interna, que é o número do CPF que responderia como responsável pela posse do certificado. Então dá a conotação de quando eu uso o certificado CNPJ, que a vontade, a manifestação da vontade da pessoa está sendo expressa com a assinatura daquele certificado de pessoa jurídica, o que não é uma verdade. Sim. Então, o selo eletrônico veio para corrigir isso. A primeira correção é que o selo eletrônico continua sendo certificado digital, designado para pessoa jurídica, mas ele sai do aspecto de manifestação da vontade do indivíduo para um carimbo de autenticidade. Então, é como se eu carimbasse um documento dizendo aquele documento é da empresa A, ou ela foi fornecida pela empresa A, ou ela concorda com aquilo. Mas ela não manifesta a vontade que deveria ser e deverá ser feita com o uso de certificados de tipo A, A3 assinatura. Então, não morre o eCPF. Na verdade, o eCPF passa a ser obrigatoriamente em A3. Então, para ajudar, né, para quem não é do mercado, o A é de assinatura, o número que vem seguido 1 e 3 define o grau de segurança e a capacidade que eu tenho e a forma pela qual eu gero e armazeno a parte criptográfica. O 1 é sempre em software. Então, os certificados do tipo A1 vão, de fato, desaparecer. Com a nova norma, com a nova cadeia hierárquica, você passa a não ter mais certificados do tipo A1, assinatura do tipo de armazenamento em software. Mas os certificados de pessoa física, A3, continuarão. Então, o certificado de pessoa física em token, em cartão, em nuvem, que cada vez mais cresce em termos de demanda e consumo, continuam sendo indemitidos na forma como a gente conhece e passam a ter o papel de fato declarado, manifestação da vontade do indivíduo numa transação, num acordo, na assinatura de um contrato. Então, um contrato entre partes, um documento entre partes, vão permitir que os representantes legais daquela empresa, ou representantes de alguma forma, assinem e manifestem a vontade, e o selo vai funcionar como um carimbo de autenticidade daquele documento. Então, ele vem com um objetivo mais declarado, mais eficiente. Muda para a nota fiscal eletrônica? Não, no final a nota fiscal eletrônica ela não mais é do que uma assinatura eletrônica. Então, de fato, o selo eletrônico é uma assinatura eletrônica, eu vou executar uma assinatura eletrônica, mas não com esse princípio de manifestação da vontade, que é característica dos certificados do tipo A. Então, a gente vai manter os certificados do tipo A3 armazenados em hardware,
então token, cartão e nuvem, para uso, de fato, da manifestação da vontade do indivíduo. E para a pessoa jurídica, passa a ter o selo. Nossa, essa tua resposta tem várias questões. Já fiquei aqui com milhões de... Bom, mas De enfim. dúvidas, mas eu vou te fazer uma dúvida, te perguntar uma coisa. Na nota fiscal eletrônica existe, como é que eu vou dizer? Você consegue identificar quem está assinando. Não sei se eu estou me fazendo clara. Existe como você identificar o carimbador, quer dizer, quem está com aquela Isso. nota eletrônica, desculpa, quem está com aquele selo eletrônico na... Então, aí são outros princípios. Hoje, de verdade, você tem a mesma necessidade. Um certificado digital do tipo CNPJ1, por exemplo, que é em software, ele está em posse de quem? Normalmente, esse controle da posse está sob tutela da organização, de um ambiente administrativo, de quem presta o serviço, enfim. Mas o problema, ou pelo menos a questão que está sendo pontuada, é que naquele certificado, eventualmente, está o CPF do CEO de uma empresa, Sim. sendo utilizado para assinatura de nota fiscal eletrônica. Na prática, é uma assinatura eletrônica, mas se a gente for pensar do ponto de vista de segregação, de controle, objetivo funcional, não faz muito sentido na nota fiscal eletrônica constar um dado do indivíduo que é o CEO ou, enfim, o representante legal da empresa. Então, são princípios diferentes. Uma coisa é emitir um certificado de pessoa jurídica para uma empresa, onde, evidentemente, tem uma interação humana e aquela pessoa precisa ser um representante junto à Receita Federal. Então, eu tenho uma identificação de representação para a emissão do certificado. Mas, para uso do certificado, parece um pouco torto, né? Então, eu tenho esse CNPJ1, que tem lá o CPF do CEO da empresa, mas quem está utilizando é o faturista para emitir uma nota. Então, isso também acaba criando algum certo desconforto, vamos chamar assim, e uma incorreção do ponto de vista, porque se um certificado tipo A representa a vontade, a manifestação da vontade, óbvio que está se assinando uma nota fiscal eletrônica, algum documento nesse sentido, mas não está muito correto ter o CPF ali dentro como uma identificação. A identificação da pessoa jurídica continua dentro do selo eletrônico. Então, quando eu estiver fazendo a interpretação e uso do certificado digital na assinatura da nota fiscal eletrônica, por exemplo, vai constar a identificação do CNPJ e a identificação da razão social da empresa. Então, você mantém o princípio que, de fato, é identificação da parte que está assinando uma nota. Você sabe o que me ocorreu aqui agora? Porque tem muita gente jovem, inclusive contadores, que nunca botaram a mão num talão, né, num bloco de nota fiscal. Graças a Deus, né? E o que acontecia antigamente? Justamente, por exemplo, você vai comprar um sapato, vamos dizer. A pessoa quer nota fiscal, pegava um bloco, botava ali e carimbava. Não era o dono da loja de sapato que ia lá rubricar. Então, na verdade, a gente está agora remetendo a essa época onde o profissional que trabalha na empresa tem lá a plataforma de assinatura, né, de emissão, vamos dizer assim, da nota fiscal eletrônica, e é um carimbo, e não o dono da loja, o CEO lá, que vai rubricar na assinatura. Então, me ocorreu essa analogia. Agora, vamos falar uma coisa. Como é que isso vai impactar para as empresas e especialmente para os desenvolvedores que vão ter que falar com esse fazer, né, alterações nos seus sistemas e tudo mais. E também já tem uma outra pergunta que é o seguinte: essa troca vai ter um impacto de quando nasceu a nota fiscal eletrônica? Bom, vamos tentar aqui separar, são várias perguntas aqui. Primeiro, do ponto de vista de desenvolvimento e impacto para quem tem que alterar. Lembrem que a cadeia V5, que é a que atual, a existente hoje, vai vencer em 29. Isso. Então, naturalmente, a infraestrutura brasileira tem que emitir uma nova raiz, que já emitiu já no final do ano passado, a cadeia V12, passa por um processo de credenciamento de autoridades certificadoras de primeiro nível e depois entra nas de segundo nível, aí efetivamente você começa a emitir certificados para usuários finais, empresas. Hoje já está emitindo selo? Não, ainda está num processo, ainda está dentro da agenda programada do órgão regulador e com as solicitações das autoridades certificadoras, mas não basta só isso. Mesmo que a Vale esteja pronta para emitir um certificado de selo eletrônico, a gente também tem que entender que essa transição que vai até 29 também seja necessário, esse tempo seja necessário
para as empresas adaptarem seus sistemas. Eles têm que reconhecerem outra cadeia. Então, quando sai a nova cadeia, todos os sistemas têm que passarem a conhecer a nova cadeia hierárquica, mesmo que ela não mude o certificado. Então, a nova cadeia V12 vai ter que ser publicada, instalada nos sistemas. Então, tem um processo de publicação e distribuição dessa cadeia. Para o uso do selo eletrônico, vai mudar o template. Então, vai mudar o quê? As informações que compõem o certificado digital. Lembrando a todos, né, o que é um certificado digital? É um conjunto de dados que identifica uma pessoa física ou jurídica vinculada a um par de chaves, né? Então, a beleza da história é essa. Esse conjunto de dados, ele vai ser diferente em relação ao próprio selo eletrônico. Como eu falei, ele não vai constar o CPF do indivíduo lá, então ele só vai ter o CNPJ. Então é claro que as aplicações têm que fazerem os seus ensaios, os seus testes para fazerem a adaptação correta. Do ponto de vista de início disso, vai passar por períodos de transição. Então os sistemas que são emissores de nota têm que se adaptarem, tem toda uma liturgia operacional e técnica que tem que acontecer para que de fato uma empresa possa adquirir um selo eletrônico e passar a assinar sua nota fiscal eletrônica ou usar em outras experiências. Lembra que eu falei, né? Já que eu posso ter um contrato onde pessoas físicas assinam, eu posso usar o selo como um envelope de identificação que aquele documento é da empresa tal. Né? Então, e é interessante falar do selo, que você puxou dizendo assim, isso é mais antigo e tal, mas na verdade isso é uma questão de cultura. Você vê, a gente é um mundo digital, né? Ainda é digital. Você tem muitos lugares ainda, Ásia, por exemplo, onde é costume usar o carimbo do indivíduo, né? Tem ali. Então, aquilo é uma forma de carimbar, dizendo isso aqui eu reconheço, isso aqui é autentico. Eu vejo isso nos meus doramas, eles têm aquelas coisas. Então o princípio do selo é autenticar, é carimbar que aquilo tem conhecimento, né? E tem aprovação da empresa. Então, nesse sentido. Por isso que para nota fiscal, para transações onde você precisa provar esse acordo da empresa, essa autenticidade, né, pela empresa, o selo eletrônico tem esse propósito. E separa bem o papel de manifestação de vontade do indivíduo e identificação e autenticação. Eu tenho mais uma pergunta. Por exemplo, esse selo eletrônico pode assinar, por exemplo, uma newsletter? Pode. Se você entender que você está querendo carimbar, vamos trocar. Você está querendo dar autenticidade àquela newsletter? Sim, porque no final é uma assinatura eletrônica. Então, no princípio de verificação, eu vou verificar a autenticidade com os princípios de validação de uma assinatura eletrônica. Mas ele está dando, de fato, ali um carimbo, uma autenticidade para aquilo. Então, você pode. De fato, é mais correto do que você pegar o CNPJ, que tem, de repente, a assinatura de um representante da área administrativa e o conteúdo é publicitário e deveria quem está assinando é publicitário e você está usando o certificado da pessoa jurídica. Então, nesse sentido, fica uma informação fora de contexto, inclusive. Muito legal isso. Para a gente finalizar esse bloco, vamos falar, explica um pouquinho para a gente, você falou bastante de nota fiscal eletrônica. Fala de algum outro caso de uso e de implicações práticas. Eu entendo mais quando você fala que o selo carimba, mais do que quando você fala que o selo assina. Entendeu? Que eu acho que fica mais claro. Porque assina, para mim, na minha cabeça, fica como se fosse a mesma coisa que o outro. Que o outro, que é alguém que está assinando, entendeu? Então, fala para a gente de algum outro caso prático que não seja nota fiscal eletrônica. Regina Tocon, qualquer documento que você queira dar autenticidade do ponto de vista jurídico, pessoa contrato. Jurídica. Então, um contrato você pode usar ele para envelopar. Então, por exemplo, quem que assina um contrato? São os representantes legais de uma empresa, enfim. Isso. Então, vamos imaginar que nós fôssemos donos de uma empresa, nós três aqui estamos assinando um contrato. Ali tem assinatura. Normalmente a assinatura é feita com certificado de pessoa física, certo? Então, para que serve o selo? No final, eu poderia usar o selo como uma forma de autenticar. Então, um sistema corporativo autenticar dizendo que as três partes de fato assinaram aquilo e aquele documento tem a anuência da companhia. Então você poderia usar isso como elemento. Então, a carimbada dele vai com o timestamp também. Não, então, o timestamp é uma outra coisa. A gente confunde um pouco o carimbo com o sentido do carimbo do tempo, né? Então, na verdade, a assinatura eletrônica pode ter ou não um carimbo do tempo, que não deve se confundir com essa ideia do carimbo, da autenticidade do selo. Do selo eletrônico. Então, são duas coisas que se compõem.
Mas na prática a gente está falando que o objetivo do selo é dar autenticidade, né? Então é autenticar. Menos registro de manifestação de vontade, que aí é designado para o certificado tipo A.